Olá, meu nome é Carlos Honorato, estou aqui para falar um pouquinho sobre esses eventos lamentáveis que aconteceram no dia 8 de janeiro. Eu vou emitir minha opinião pessoal aqui e dar algumas dicas para quem é destremado e tentar olhar um pouco para a história, ver o que aconteceu no mundo, para você ter uma posição um pouquinho mais inteligente. Assista o nosso vídeo aí e tire suas conclusões. Olá, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou o Carlos Honorato e nós estamos aqui para conversar um pouco, falar um pouco sobre esses lamentáveis acontecimentos que a gente teve aí no domingo em Brasília, que provocaram uma destruição imensa. Quer dizer, foi uma tragédia do ponto de vista dos recursos, né, do que nós temos ali de patrimônio cultural, do pouco que resta no Brasil, né, dentro dos palácios. Aquela destruição foi a coisa que mais me doeu entre tudo que aconteceu, e acho que provavelmente muitos de vocês tiveram essa mesma sensação. E a ideia aqui é a gente fazer uma análise um pouquinho diferente do que todo mundo está falando, porque se vocês observarem todos os órgãos de imprensa, todos os meios de comunicação, e não podia ser diferente, o pessoal está absolutamente criticando isso, e não tem como. Eu sou da mesma turma que critica um absurdo. Quer dizer, a ignorância até que é uma bênção, alguém já disse isso lá no passado, mas a imbecilidade é um vírus desgraçado no mundo de hoje, né? E o que a gente viu ali foi a viralização de um monte de idiota seguindo sabe lá Deus o quê, ou talvez seguindo Deus, pátria, família. Toda vez que você ouvir alguém falando que segue Deus, pátria, família e sociedade, tradição, família e propriedade, se afaste desse indivíduo, porque provavelmente ele é uma besta quadrada, um imbecil completo. Não que essas palavras não significam coisas boas isoladamente, mas a conotação que foi dada por esses idiotas é algo transcendente, fora do normal, né? E o que a gente tem a dizer aqui, quer dizer, é um pouco de chover no molhado, aproveitando que em Brasília estava chovendo. Quer dizer, é impossível pensar que uma manifestação como essa aconteceu sem a conivência de muitas autoridades, né? Quer dizer, não é possível você estar no centro da República, no lugar onde você tem todos os palácios, o poder, né, as informações. Quer dizer, a única sala blindada ali que tinha uma porta de segurança um pouquinho mais rígida era a porta do presidente, do gabinete do presidente da República. Fora isso, tudo foi destruído, dizimado por um monte de idiota, né? Eu estava assistindo aí ouvindo algumas rádios, algumas entrevistas, e ouvi a entrevista do curador ali das obras, quer dizer, o cara que está fazendo o levantamento de tudo que se perdeu no Palácio do Planalto, né? E o que é impressionante é que ele disse: não houve roubo, né? Quer dizer, a única lugar que eles mexeram foi para pegar as armas. Mas nenhum imbecil teve a capacidade de pensar em roubar uma obra de 2 milhões, de 3 milhões de dólares, né, de reais, ou obras que não tem nem valor calculado. Tinha um relógio lá da época da colonização que foi levado para Brasília por Juscelino Kubitschek. Você tinha vasos chineses. Se você olhar algumas fotos por aí, vocês vão ver vasos chineses quebrados. Quer dizer, os imbecis são tão imbecis que não tiveram a capacidade de ver valor naquilo, né? E já havia um conto muito legal do Guimarães Rosa, naquele célebre livro A Terceira Margem do Rio, em que ele mostra em algumas situações, especialmente num dos contos que fala sobre um indivíduo que quer se suicidar, como a turba inflamada causa um alvoroço. Nesse conto sensacional do Guimarães Rosa, ele diz o seguinte: a turba estava lá torcendo para que o rapaz que subiu na árvore não se suicidasse. Mas quando eles perceberam que o rapaz não quis mais se suicidar, todo mundo se juntou para querer linchar o rapaz, além de vaiá-lo muito. Quer dizer, se você insufla uma turba, se você coloca um monte de idiota junto, o resultado que dá é isso, né? Agora, não dá para dizer que os idiotas se reuniram sozinhos. Quer dizer, você teve ali uma coordenação, um financiamento, né? E já começa a aparecer o nome de alguns empresários, o nome de alguns industriais, o nome de pessoas do agro,
né? Quer dizer, você teve um financiamento extensivo de pessoas, de oligarcas, eu vou falar quase como que um comunista, que efetivamente se juntaram aí para tentar provocar, no mínimo, uma turbulência, um golpe, porque perceberam que o estado das coisas que estava vigente durante o governo Bolsonaro não vai continuar agora. Quer dizer, você achar que o agronegócio, eu já trabalhei muito com gente do agronegócio, eu conheço bem o agronegócio, né? E eu sei assim que uma boa parte, bem mais do que a maioria dos agricultores e dos produtores e dos oligarcas do agronegócio, fazem um trabalho bem feito, aplicando tecnologia, né, cuidado com o meio ambiente, etc. Mas achar que o agro como um todo é conservacionista, mantém a floresta amazônica, mantém o cerrado, isso é uma grande ilusão. E certamente a desinformação, a bagunça, a zona legal que a gente vive no país favorece que esses estúpidos, que esses idiotas, que esses aproveitadores, né, tentem se locupletar, se aproveitar dessas situações para manter aí esses impérios de grana, esse império de produção e império de destruição da natureza sem a menor coordenação e interferência dos órgãos centrais. Né? A gente achar que do dia para a noite isso vai mudar com a entrada do governo Lula é mentira, porque não tem nem dinheiro. Né, os cofres estão vazios em várias secretarias, especialmente nessas secretarias que são importantes para cuidar aí da fiscalização e do controle do meio ambiente. Agora, essa intenção de se provocar no mínimo um tumulto, porque os idiotas que foram até lá tinham a ilusão, a pretensão, a ideia de que iam conseguir dar um golpe, né? Quer dizer, quando você chama os terroristas, né, esses caras de terroristas, eu fico pensando nos terroristas de verdade que ficam meio decepcionados, porque era um monte de gente com a camisa do Brasil, feito uns idiotas, tirando selfie no meio daquela bagunça. Eu mesmo conheço umas 2 ou 3 pessoas que agora trancaram no Instagram e que ficaram tirando selfie ali no meio da manifestação, absolutamente idiotas, né? Quer dizer, não, aquilo não é terrorismo, aquilo é um monte de gente idiota reunida que acabou chegando ao seu destino e, como não tinha o que fazer no seu destino, quebraram tudo, né? Quer dizer, uma grande estupidez. Porque se fossem golpistas de verdade, terroristas de verdade, eles tinham atacado os palácios em dia de funcionamento, muito provavelmente depois do carnaval, depois do fim das 2 férias legislativas que o pessoal tem, das 2 férias do judiciário, vai lá numa terça-feira, numa quarta-feira, que está o Lula no gabinete, que está o Alexandre de Moraes lá no Supremo, e aí dá o golpe de verdade, entra lá, assume e tal, que não é o que eles fizeram. Né? Quer dizer, eles foram no domingo à tarde, no mês de janeiro, né? Quer dizer, são absolutamente idiotas, mas o fato de serem idiotas não diminui a gravidade do que fizeram. Né? Quer dizer, se você tem hoje um processo democrático que tem suas dificuldades, isso eu defendo muito assim, nas minhas aulas, quer dizer, eu não sou de acordo, eu discordo de muita coisa que acontece no país. Agora, você tem que atuar minimamente dentro do mundo legal, quer dizer, você tem que fazer força, você tem que questionar, né, de uma forma talvez educada, correta, seguir uma proposição, ser firme, às vezes ser duro, às vezes até ser mal educado, como eu posso estar sendo aqui em alguns momentos, mas você tem que ter um rito, você tem que passar pelo respeito, né? E principalmente ao respeito das coisas que não são de um determinado período, mas que são coisas do país. Né, a destruição de obras de arte, a destruição do palácio, a destruição de tudo isso, além de um custo que vai reverter para a própria população, é o caso de você destruir o patrimônio do seu país, né, que está guardado aí, que está recuperado por gerações e que tem que durar outras gerações para que os futuros, os filhos desses idiotas, tenham a mínima possibilidade de entender o que é história. Né, nós já tivemos perdas gigantescas aí com o incêndio do Museu Nacional, nós temos muitos museus no Brasil, com raríssimas exceções, aqui perto do Ipiranga é uma exceção, você tem milhares de museus, de obras de arte abandonadas, à própria sorte, que qualquer fagulha pode criar um incêndio. Então, num lugar em que você tem uma mínima proteção, num lugar histórico, num lugar que, além de tudo, é o tal do berço da democracia, o centro da nossa democracia, quer dizer, você sujeitar, deixar tudo isso ser atacado é absolutamente terrível, né?
E durante essas críticas, quer dizer, no momento que a gente se exalta, eu acho que tem que se exaltar. Eu fiquei muito feliz que as empresas, várias empresas se posicionaram, algumas tardiamente, tem gente que não se posicionou até agora, né? Mas não é possível você estar num país, numa situação, num lugar em que você tolere esse tipo de acontecimento, né? Quer dizer, países sérios não têm essa tolerância, que é o excesso de tolerância que nós temos no nosso país. Aqui ninguém está propondo se fazer uma tolerância zero, porque a nossa dificuldade de fazer uma tolerância zero é infinita. Nós não conseguimos fazer tolerância zero. Você vê, o que aconteceu ontem, eu estou gravando isso dia 9, o que aconteceu ontem lá na Praça dos Três Poderes, e você tem gente, vamos apurar, não tem que apurar nada. É pegar quem estava lá, cerca, coloca na cadeia e depois você vai fazer o julgamento por terrorismo. Quer dizer, os caras tentaram subverter a ordem democrática do país. Não tem apuração, verificação, análise. Tá ali, está comprovado, os caras se entregaram, né? Se entregaram no sentido que está lá, criaram provas contra eles. Então, a gente precisa desenvolver no país, finalmente, uma capacidade mínima de ser o quê? De ser absolutamente intolerante. Eu tenho um nível de tolerância muito menor do que a gente tem hoje. Não dá mais para aturar esse tipo de acontecimento, porque a gente tolera lá uma bomba colocada num caminhão-tanque, a gente tolera a Cracolândia em São Paulo, a gente tolera o desmatamento lá na Amazônia, a gente tolera acidente, uma rodovia que não foi duplicada, a gente tolera a corrupção, a gente tolera um monte de coisa, né? E por falar nisso, quer dizer, você ainda tem elementos dessa extrema-direita absolutamente idiota, que está conseguindo destruir o percurso da direita no país. Quer dizer, hoje, depois dessa sequência Bolsonaro e manifestações do dia 8 de janeiro, a tendência é que a direita, no mínimo, você vai ter vergonha de ser direita, o que é um grande absurdo, porque a direita tem as suas opiniões, tem as suas ideias e tem um conjunto de pensadores que nunca são citados, porque provavelmente esse pessoal não sabe ler, que poderia contribuir muito para a evolução do país. Né? Mas não sabem ler, eles não sabem ler, eles ou sabem ler ou só citam um ou outro, né? Citam lá o Olavo de Carvalho, que até falava algumas coisas curiosas, mas morreu de Covid porque não acreditava na vacina. Quer dizer, olha o tipo de gente que esse povo segue. Né? E se você só lê um livro, você é uma besta quadrada. Você tem que ler tudo que está disponível, sobre tudo, se aperfeiçoar, estudar, né? E aí a gente soma isso com as redes sociais, com os influencers, com os estúpidos, né? Quer dizer, você junta um monte de gente que começa a criar uma sensação, uma arrogância do saber que não tem, dentro de uma gigante ignorância imbecil. Porque a ignorância faz parte do ser humano, nem todo mundo conhece tudo e ninguém é obrigado a conhecer tudo. Mas ser imbecil, ser tacanho, ser um idiota, não é necessário que o ser humano seja dessa forma, né? E aí, como eu disse, durante esse período eleitoral, que eu até me afastei um pouco e retomei agora, porque eu acho que a gente tem que ter um posicionamento, especialmente quem é professor, quem emite opinião, né? Eu me posicionei e nunca fui tão atacado como eu fui atacado durante o período eleitoral. Eu nem votei no segundo turno, porque eu fui viajar, acabei errando o dia da eleição, né? Errei, voltei depois do segundo turno. Mas o fato é que eu manifestei meu apoio pelo Lula e eu fui massacrado, né? Como se eu fosse petista raiz. Quer dizer, quem me conhece sabe que eu sempre fui uma pessoa amorfa, né? Que sempre consegui transitar nas duas posições e faço questão de questionar. Quer dizer, o meu primeiro vídeo aqui, segundo vídeo desse ano, estava falando do embate Paulo Guedes e Fernando Haddad, onde eu acho que a escolha de Fernando Haddad para o Ministério da Fazenda é patética, mas tudo bem, vamos administrar, vamos ver o que está acontecendo, né? E estou com a maioria das pessoas desse país que fica inconformada do que aconteceu nesses últimos 8, 9 anos. Quer dizer, você teve de 2013, 10 anos, né? Você teve em 2013 aquelas manifestações, o pessoal invadiu o Congresso, né? Quer dizer, lá tinha pelo menos uns senadores lá dentro, dava para ter pego os caras pelo colarinho. Mas invadiram o Congresso por causa da passagem, lembra aquela história? Já passou. Aí construíram um monte de estádio que não cabe ninguém, fantasma, no padrão FIFA, dinheiro foi roubado, dinheiro foi devolvido, teve sacanagem na Petrobras, teve corrupção, teve um monte de coisa, e de repente você elege, com o meu apoio, né, quando eu apoiei isso, o mesmo cara que ficou 500 dias preso. Quer dizer,
Que loucura é essa? Quer dizer, a gente que, eu estou me colocando aqui junto com quem aqui, não tem nada a ver com essa história. Eu não sou de partido político, eu não faço parte do governo e não tenho interesses no governo, nem tive, nem tenho agora. Talvez tenha no futuro. Quer dizer, como que a gente passa por tudo isso e chega em 2022 na situação que a gente está? Sendo que no meio desse período nós tivemos uma pessoa também difícil, com uma cabeça também quadrada, difícil de lidar, que era a doutora Dilma Rousseff, que não é doutora, disse que era doutora, mas não é, e o patético Jair Bolsonaro, que é um idiota completo. Né? É tão idiota que chega ao ponto de insuflar todas essas manifestações e vai embora. Quer dizer, é um covarde, além de tudo, e eu estou falando aqui no dia que eu estou sabendo que o cara foi internado. Quer dizer, é o covarde do covarde. Se tiver dentro do hospital um armário que ele possa se esconder, ele vai se esconder. Quer dizer, onde que está essa liderança? Onde que está esse pessoal todo? Né? E se eu tivesse que dar um argumento, um único argumento para você que vai me xingar, para você que vai reclamar, porque, como eu disse, eu nunca fui tão xingado e perseguido como eu fui quando eu me posicionei. E a minha posição que eu fiz no LinkedIn era o seguinte: meu texto fazendo apoio, é a última vez que eu falo disso, porque eu não estou apoiando ninguém, eu estou apoiando, eu quero ver se o Brasil vai para frente, porque eu estou cansado do Brasil não ir para frente, né? A minha frase do apoio era o seguinte: a ignorância não é uma opção. Quer dizer, você não pode ficar com o ignorante no poder. E mais do que isso, quer dizer, como eu disse, se eu tivesse um único conselho para você que é bolsonarista raiz, para você que é extrema-direita tacanha, você que não lê nada além das idiotices que o Olavo de Carvalho e outros patetas aí disseminam nas redes sociais, a minha dica para você: estude história. Tenha a capacidade de ler, de estudar, de ver vídeos. Eu vou indicar aqui para vocês, tem uma série que é sensacional, que é uma das séries que me levou a gostar muito da Segunda Guerra Mundial. E aí vocês já vão entender diretamente essa relação. Quer dizer, quem estuda história, quem estuda a Segunda Guerra Mundial, quem estuda ali a ascensão do fascismo e do nazismo, começa a reconhecer no fim do governo, durante todo o governo Bolsonaro, essas características fascistas. Né? Quer dizer, qual que é uma característica principal do fascismo? Quer dizer, é o poder centralizado em poucas ou numa única pessoa. Né? Isso não precisa ser só ditadura de direita, ditadura de esquerda tende a ser assim também. Você vai centralizando o poder numa única figura, que se torna uma figura endeusada, enviada pelos céus para salvar o mundo, né? E essa figura, como é onipotente, tenta ser onipresente, tenta ser eterna, ela tende a eliminar todos os próximos que são contra. Né? Por quê? Porque ele começa a ter uma síndrome de perseguição. Ele acha que qualquer um vai passar a rasteira nele. Quer dizer, se você pegar o Stalin, que fez um grande expurgo de todos os generais, praticamente todos os generais que estavam à volta dele foram mortos, políticos e generais à volta dele foram mortos, com exceção de 2 ou 3. Né? O Hitler, quando descobria que alguém desobedecia ou não seguia as ordens dele, mandava eliminar ou demitia, né? O Mussolini da mesma forma. Quer dizer, os regimes totalitários têm um padrão, os regimes fascistas têm um padrão de característica, e por trás dessa defesa da pureza, da nobreza de caráter, da sociedade, da família, da pátria, de Deus, né? Usam esses caras todas, essas entidades todas, para defender um ideal que é o poder desses figuras. E se você observar o que tem acontecido com o Bolsonaro pós-eleição, ele está pouco se lixando para quem for protestar a favor dele ou contra ele. Ele está deprimido porque ele, como totalitário, como fascista, como centrado nele mesmo, não consegue suportar a dor de não ter se mantido no poder. É só isso. É uma característica quase psicopática, que é o que tem esses caras todos aí, Mussolini, Stalin, Hitler, todos eles têm traços de psicopatia. E não é diferente de um cara como o Bolsonaro. Para você ver o estrago que ele fez com esse discurso, com essa influência, e que não significa que tenham coisas que ele fale que não sejam verdade. Né? Agora, o pouco de verdade que ele fala se dilui num monte de porcaria que ele conduz, especialmente com o trato que ele teve durante a pandemia, que as pessoas viveram, vocês viveram isso, vocês viram isso. Né?
Então, queridos colegas, se você ainda tem alguma simpatia por isso, comece a estudar o que é o fascismo, comece a estudar o que foi o nacionalsocialismo, o comunismo, né? Desculpa, o nazismo, né? Porque chama nacionalsocialismo, olha que coisa sensacional, né? E todos os regimes totalitários, e observe que todos os regimes que têm traços, né, desse regime nazista, fascista, totalitário, tem o mesmo comportamento. E se você observar o que aconteceu durante o governo Bolsonaro, esses traços apareceram. Aí alguém vai falar para mim, mas professor Honorato, o Lula não é um picareta, não é um ladrão. Totalitário ele não é. Ou podia ter sido, ou pode se tornar, não estou defendendo ninguém aqui. Mas quando ele poderia ter sido ali com 80% de popularidade, ter sugerido um terceiro mandato mudando a Constituição, ele não fez isso. Ele mesmo disse, quando foi preso, que teve chance de ir embora do Brasil. Deu entrevista. Assistam. Larguem de ser idiotas. Assistam isso. Ele deu uma entrevista falando, acho que foi na Rádio Bandeirantes, para o Zé Paulo de Andrade, ainda jornalista sensacional, infelizmente já foi, né? O Zé Paulo de Andrade perguntou: você não fugiu, né? E eu não fugi porque me sugeriram fugir para Cuba, fugir para não sei onde. Eu falei, não vou fugir, vou ficar aqui para provar minha inocência. É inocente? Não sei. Né? Mas se você pegar os eventos que aconteceram de esquerda, né? Tirando 2013, que eu acho que foi de esquerda, os caras entraram lá no Palácio, né? Deram um susto lá no Congresso, né? Eu acho que em outras situações não houve essa balbúrdia que aconteceu agora. E não importa se é esquerda ou direita, tem limites que não podem ser ultrapassados, né? Porque é o limite da ordem e é o limite do respeito ao outro. Entendeu? Quando o cara entra lá no Congresso e quebra tudo que é do Brasil, ele não está desrespeitando o Lula, ele não está desrespeitando o Congresso, ele está desrespeitando a mim também, está desrespeitando todo mundo. Então você, querido fascista, você, querido totalitário, você que ama a família, a propriedade, né, a Bíblia, essas coisas todas, você ama falsamente, né, ou diz que ama, usa, né, porque o que mais tem é falso profeta usando essas coisas em nome, né, de um bem maior. Quer dizer, temos que evitar o comunismo, porque os comunistas destroem tudo. Sim, aí você vai lá e destrói antes dos comunistas. Quer dizer, para todos vocês, estudem história. Né? E o documentário que eu tinha sugerido, que eu sugiro para que todos assistam, aí, que eu acho que é um documentário sensacional, é esse documentário aqui, o documentário World at War. Né? Esse documentário é considerado o documentário mais caro produzido até hoje. Ele é um documentário que foi produzido pelo Jeremy Isaacs, se eu não me engano. É um documentário com 26 episódios da BBC. Né? E esse documentário da BBC é considerado o documentário mais caro até hoje, com a narração do Sir Laurence Olivier, que dispensa a apresentação, um dos maiores atores shakespearianos que a gente teve na Inglaterra. Né? E esse documentário, em 26 episódios, ele conta toda a trajetória da guerra. Foi gravado, ele foi produzido na década de 70, se eu não me engano, 73, 74. Quer dizer, tem muitos relatos, muita coisa dita, falada por pessoas que viveram, porque em 73 você ainda tinha ali muitos sobreviventes, que são 30 anos do fim da guerra, né, 28 anos do fim da guerra. Então é um retrato nu e cru, né, porque se a gente parar para pensar, biografias e documentários, os ingleses são impecáveis. Eles vasculham tudo, eles procuram informação. E se você assiste um documentário desse, especialmente um que até hoje me choca e eu não consigo encontrar, eu estou procurando, procura na internet, não é tão fácil de achar, mas é excelente, né? Tem um episódio que fala sobre o Holocausto, né? E esse episódio que fala sobre o Holocausto, ele fala sobre justamente termina com uma carta de um filho para uma mãe, e esse filho não vai voltar mais. Quer dizer, a poesia dramática e trágica em torno de uma tragédia absoluta que foi a Segunda Guerra Mundial é horrível. E é impressionante como isso precisa ser lido, relido, reanalisado, cuidado. A gente não pode tolerar de forma alguma fascismo, brincadeira com fascismo, qualquer sugestão disso.
né? Não podemos de forma alguma permitir que isso volte a aparecer de qualquer forma. Não é possível. Há coisas na humanidade que não podem se repetir, né? Eu recentemente estive na Alemanha, porque é aquilo que eu estava comentando, né? A gente vai ficando mais velho, a gente começa a gostar desses assuntos de Segunda Guerra Mundial, né? Eu conheço muita gente, à medida que vai ficando mais velho, você vai ficando fascinado pela Segunda Guerra Mundial, porque é realmente um evento absolutamente chocante na história da humanidade, né? E quando você anda pelas ruas de Berlim, que é uma cidade maravilhosa, encantadora, criativa, mas é um lugar que você percebe que as coisas não estão bem resolvidas ainda, né? Eu tive a oportunidade de ir ali no... Recomendo, se alguém for a Berlim, não é um passeio muito trivial, mas vá até o estádio de Berlim, né? O estádio onde teve a Olimpíada de 1936, né? Em que agora me fugiu o nome dele, o corredor americano ganhou no meio, na frente do Adolf Hitler, né? Quer dizer, o Jesse Owens, se não me engano, negro. Você imagina, em 1936 o cara ganha a medalha de ouro na Olimpíada de Berlim, no meio dos nazistas, e volta para os Estados Unidos no meio daquela segregação racial. Quer dizer, você entender todas essas coisas que estão em volta do que a gente está discutindo aqui é fundamental para você não ser idiota, né? Quer dizer, a história é um dos melhores elementos que existem para evitar que a gente seja idiota, né? Especialmente esses eventos extremos que levaram a humanidade para momentos de ruptura ou momentos de desastre, de desgraça, né? E nós não estamos livres disso. O fato de nós nunca termos passado por uma situação dessa não significa que a gente não vai passar. E o pior de tudo é que com eventos como esse do dia 8 de janeiro, o que você provoca? Você provoca atraso em tudo. Você provoca atraso econômico, atraso nas expectativas, atraso nos investimentos, atraso nas decisões. É só atraso, né? E para quem está no país aqui, quem como eu está chegando perto da sua quinta década, o que a gente menos precisa é de mais atraso. Então, você aí que quer ter uma opinião mais refinada, não precisa ser só assistir meu canal. Assista aqui, se inscreva, dê like, curta, passe para frente, mas estude história. Vai olhar o que está acontecendo, o que aconteceu no mundo, como aconteceu e como que as coisas podem se repetir, mesmo como farsa. Não sejam idiotas. E vocês que defendem essa pseudo-família, propriedade, pátria, essa baboseira toda que foi embutida na cabeça de vocês por um monte de extremista idiota, né? Aprenda que isso não vai nos levar a lugar nenhum. Quer dizer, se você não tiver um conjunto de pensamento coletivo, uma capacidade de fazer as coisas em sociedade, com o mínimo de acordo dos outros, você não vai para frente. E aqui não é pregar coletivismo, mas é pregar um pouco mais de justiça social, é pregar uma competição de verdade. Quer dizer, tem que ter concorrência, porque tem um monte de fascista de direitinha aí que diz que competição não, porque para ele tá bom, né? Quer dizer, se ele tá rico, ele não precisa de competição. Então você precisa de competição, sim. Você precisa ter eficiência, ter desenvolvimento tecnológico, né? Mas também precisa olhar para quem está com dificuldade e parar de rotular todo mundo. É ter inteligência. Mas a minha percepção é que nós vamos piorar muito antes de melhorar. Lamento informar isso, porque a ignorância, a dificuldade de aprendizado e esse paradoxo bizarro, né? Quer dizer, hoje você tem milhares de informações disponíveis e as pessoas não usam essas informações para o bem delas, né? Não se formam, não estudam, não aprendem, né? Então, pense nisso, né? Eu acho que é um desabafo quase sobre certas coisas estúpidas que a gente vê por aí. Em breve, provavelmente amanhã ou depois, eu vou jogar para vocês aí no nosso canal um vídeo sobre os cenários pós a invasão, né? Quer dizer, o mundo é tão rápido que os cenários que a gente fez lá em dezembro já passam a deixar de ter validade. E para você que é bolsonarista raiz, para você que é de extrema direita, fique sabendo que aconteceu no dia 8 de janeiro empurrou mais poder para o lado do Lula e do PT. Meu nome é Carlos Honorato, eu sou economista, professor, e é um prazer estar com vocês aqui. Assinem meu canal, assistam meus vídeos, é um prazer tê-los aqui e é um prazer conversar com vocês. Até a próxima.
Muito obrigado por assistir o meu canal, me sigam nas redes sociais, e aqui a gente tem indicações de outros vídeos para que vocês assistam e estejam bem informados. Um abraço a todos.